Eu sei, talvez você deteste esse casal. Historia e Eren não é algo que combina muito para alguns fãs, muita gente não gosta. Mas o Isayama deu algumas dicas e até as pessoas que estão envolvidas com o próprio anime se perguntaram se realmente isso iria acontecer. Em uma entrevista que eu fiz com os dubladores de Attack on Titan, até mesmo eles, a voz do Eren e a voz da Mikasa, pensaram que poderia rolar alguma coisa ali. Alguma coisa não estava certa. Tinham sinais demais de que algo ia acontecer. Eu particularmente gosto muito de casais impossíveis e toda a história que eu assisto eu prefiro os casais impossíveis. Na minha opinião, tem mais graça do que os casais manjados. Ichigo e Rukia, Naruto e Sakura, entre tantos exemplos de casais impossíveis que nunca aconteceram. Em Shingeki no Kyojin não foi diferente. E alguns pontos sólidos fizeram com que a gente criasse várias teorias sobre isso. De fato, o que aconteceria se o Eren tivesse ficado com a Historia e se o filho da Historia fosse do Eren? Os fãs da Mikasa, os defensores da Mikasa, dizem que isso seria uma sacanagem com a Mikasa, porque ela foi trabalhada desde criança em todo o roteiro para que ela chegasse nesse ponto, para que ela ficasse com o Eren, afinal ela era completamente apaixonada pelo Eren desde criança. Desde que ele enrolou aquele cachecol fedido nela, ela está com ele desde então e nunca lavou. Ela é completamente desesperada no Eren e faria qualquer coisa por causa dele, qualquer coisa mesmo. E muita gente alega que seria uma grande sacanagem com toda a construção da personagem Mikasa, ela não ter ficado com o Eren no final. Mas a questão é que ela não ficou mesmo. Antes de acontecer qualquer coisa, o Eren morreu. Com o Eren morto, o máximo que Mikasa e Eren já fizeram foram se abraçar. Então, por mais que seja canon que eles se gostavam, não é canon que eles ficaram juntos. Eles nunca ficaram juntos e eles nunca vão ficar juntos. Essa é a triste história de Attack on Titan. Mas e a Historia? Não seria uma grande sacanagem com a Historia se ela ficasse só com um fazendeiro que fazia bullying com ela quando ela era criança, engravidasse dele por obrigação e vivesse a vida toda fingindo um papel? Não foi exatamente isso que aconteceu com ela? Não seria melhor se ela tivesse pelo menos um momento durante toda a vida dela de escolha própria, livre-arbítrio, uma coisa que Historia Reis nunca conheceu durante toda a sua vida? Se você não conhece a história da Historia, eu fiz o vídeo contando a história dela, tá aqui no card. E a vida da menina foi muito atribulada. Desde criança a mãe dela odiava ela, quem criou ela foi os avós, a mãe dela a rejeitava, ela cresceu completamente destruída por dentro. E quando ela descobriu quem ela realmente é, ela passou a encenar um papel que não deixou com que ela ficasse com a Ymir. Encenar um papel onde ela teria que fingir que era alguém que ela nunca foi, como a guerreira da tropa de exploração. E depois ela aceitou outro papel que era ser a rainha de Parades. Mas ela nunca conseguiu fazer as suas próprias escolhas. Então se ela tivesse feito pelo menos uma única vez, uma única escolha para ela, talvez ela pudesse ter encontrado a liberdade. Mas Historia é uma das muitas personagens de Shingeki no Kyojin que nunca encontrou a sua liberdade e nem nunca vai encontrar. Entre o fandom existem muitos tipos de pessoas. Existem pessoas muito boas, pessoas realmente muito legais que eu já conheci pessoalmente e converso bastante. Mas também existe a podridão humana como em todos os lugares. Infelizmente, entre o fandom de Shingeki, existem as pessoas que são tão fanáticas em Eren e Mikasa que eles ficaram felizes porque Eren e Mikasa confessaram que gostavam um do outro, mesmo que eles tenham ficado completamente distantes, eles tenham morrido distantes, a Mikasa tenha continuado a sua vida e nunca tenha ficado com o Eren. Então vamos aos pontos. Na primeira tradução não oficial que saiu do mangá, o diálogo deles remetia a coisas mais intensas. Nós lemos as coisas, eu li esse mangá a primeira vez que saiu a tradução, de uma forma completamente diferente. Nele foi traduzido que a Historia pediu um filho pro Eren. Ela falou: Eren, eu quero um filho. Ficou uma frase direta. Depois, com as atualizações, saíram traduções diferentes, falando que a primeira tradução estava errada e mostrando uma tradução nova. Nessa já não dava tão a entender isso, mas o diálogo deles ficou estranho. A gente ficou pensando, peraí, Historia e Eren? O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. E depois ela aparece grávida. E aí o Eren começa a baguncinha dele. E quando ele começa a baguncinha dele, começa o parto da Historia. E a cada passo dos Titãs Colossais,
o parto da história fica cada vez mais complicado, cada vez mais complexo e é focado uma página inteira mostrando a história sentindo dor durante o estrondo. Existe uma fala isolada da história que a maioria de nós teóricos usou bastante para falar sobre isso. A fala dela é lá na Caverna de Cristal, quando ela libertou o Eren. Ela falou: Eren, eu ficarei do seu lado, não importa que eu tenha que ficar contra o mundo inteiro. Isso porque o Eren estava chorando e se babando e não queria, ele só queria ser comido, ele só queria que a história se transformasse em titã e devorasse ele. Então, no meio disso tudo, a história tirou as correntes dele, simbolizando toda aquela filosofia de liberdade. Ela removeu as correntes do Eren, ela libertou o Eren e dali pra frente ele se tornou outra pessoa. Ela falou que seria a sua companheira. E aí chega a Mikasa e fica junto com a história e a acompanha e pega ela nos braços e fala: está tudo bem, história, vai dar tudo certo. Ali você pode ver que o autor queria que a gente interpretasse de outra forma. A Mikasa se aproximando de História e História ficando muito íntima de Eren, parecia realmente que aquilo não era mais um triângulo amoroso. Parecia que Mikasa tinha aceitado o lugar dela. Mas calma, isso são interpretações isoladas. Uma obra é interessante porque cada pessoa consegue fazer sua própria interpretação. Em Shingeki no Kyojin não é diferente, cada um tem a sua própria interpretação. Se você ainda não leu o mangá Antes da Queda, que se passa 60 anos antes da história oficial de Attack on Titan, nesse mangá cada pessoa que lê tem uma interpretação diferente, e isso é completamente normal. E agora vamos lá, se realmente Eren e História tivessem um filho, não que eles iam ficar juntos e ser um casal feliz, mas se eles tivessem um filho, como isso impactaria a história? Se a menina do pé sujo, a menina mostrada no capítulo final, se aquela menina realmente fosse filha do Eren, o que mudaria na história? Até faz sentido, na parte que ela é uma rainha, Eren automaticamente seria o rei. Por ser o protagonista, isso faz o maior de todos os sentidos, além dele ter o poder do Titã Fundador. E ali durante o ato devem ter saído várias faíscas e raios de Titã Fundador, porque se o Eren só de tocar nela ele tem acesso a tanta coisa, se realmente tivesse acontecido alguma coisa mais séria, ele teria acessado todos os poderes do Titã Fundador sem deixar nada para trás. É claro que ele não ficaria o tempo todo elétrico naquela sensação, ativei o poder do Titã Fundador. Até porque as pessoas que têm sangue real e tiveram o Titã Fundador não ficam naquele estado de completa loucura que ele ficou quando beijou a mão da História, por exemplo. Ao ficar muito tempo em contato com o sangue real, você acaba se acostumando com os poderes do Titã Fundador, assim como todas as pessoas que tiveram o Titã Fundador. Então, se essa menina tivesse sido filha do Eren, o Eren teria deixado para trás um legado, ele teria deixado para trás uma herdeira, uma pessoa que receberia os poderes dos titãs. Era assim que a maioria dos fãs pensavam antes de sair o capítulo final de Shingeki no Kyojin e comprovar que tudo isso era só teoria. Mas vamos imaginar, o mangá já acabou, a história já acabou, a maioria das pessoas que só viu o anime já recebeu praticamente todos os spoilers. Vamos imaginar que aquela menina tivesse sido filha do Eren. História teria um ato de liberdade e por isso ela também escolheria o nome da sua menina. O nome que ela gostaria de dar para sua filha com certeza seria Ymir, por causa da Ymir com quem ela era apaixonada. Na carta que a Ymir mandou para a História, ela disse que ela sentia uma pena muito grande de não poder se casar com a História. Sim, meus amigos, História é Total Flex, funciona com álcool, gasolina e se pá até com gás natural. Mas a História é uma personagem muito importante e ela acabou sendo completamente descartada, sendo que ela não teve aquele foco, aquele enfoque. Até porque tem algumas pessoas que não são tão fãs da História que acham que História é uma figurante ou algo assim. Teve gente falando que até a Sasha era figurante. Então são pessoas que realmente não entendem da história. É claro que o final de Shingeki no Kyojin foi maravilhoso, foi incrível, foi perfeito, principalmente com as páginas finais. Mas a história, o que deixa a história interessante geralmente são plot twists. São acontecimentos que ninguém está esperando, coisas que fogem do padrão, que fogem daquela coisa, eu já sei o que vai acontecer, Eren vai ficar com Mikasa. Plot twist é a virada de chave, é você falar, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso parar para raciocinar, para entender o que é isso aqui. E realmente teria sido um grande plot twist, mas vários fãs não teriam gostado. Como eu já disse, você pode gostar de Eren e Mikasa ou não, isso não faz a menor diferença, afinal eles nunca vão ficar juntos.
Assim como nós podemos imaginar o que teria acontecido se ele tivesse ficado com a história. A filha de Eren liderando Parades como a rainha da ilha e sendo a portadora de todos os titãs com todo o poder seria muito interessante. É claro que muita gente também não gosta de um Next Generations de Attack on Titan. Eu pessoalmente gostaria muito. Eu queria ter visto a filha do Eren, o herdeiro do Eren, dominando tudo, controlando tudo e todos aqueles arcos políticos, toda aquela reviravolta, todos aqueles plot twists detalhadamente explicados como o Isayama sabe fazer maravilhosamente bem. Todos os problemas que a Ilha Parades teria passado e todas as soluções que ela teria encontrado pós-estrondo. Tudo isso um dia pode ser mostrado, claro que não com a filha do Eren, mas com todos os personagens que a gente sabe que sobreviveram. Imagine você um anime mostrando o pós-estrondo, o que aconteceu depois na história do mangá. Todas as conquistas, todas as lutas, todas as batalhas, todas as dificuldades. A gente viu alguns flashes do mangá que algumas pessoas estavam até passando fome, comendo coletivamente em cabanas. Como foram superadas essas dificuldades, como a Ilha Parades adquiriu tecnologia, como se passaram todos esses anos e o que Mikasa, Levi e todos os outros fizeram durante esse tempo de evolução. Uma coisa é garantida, Historia teria sido uma personagem mais bem trabalhada e teria encontrado pelo menos um pouco da sua liberdade. Eren teria seguido pelaquela linha de durão decisivo que não volta atrás nas suas escolhas. E Mikasa teria sido deixada de lado e muito menos trabalhada, sendo colocada em segundo plano. A Mikasa que tanto sofreu na sua vida receberia uma grande sacanagem do roteiro e a história seria automaticamente exaltada. E é claro que muitos fãs ficariam bicudos fazendo birrinha e hateando Attack on Titan pelo resto da vida. Eu pessoalmente recebi alguns ataques por teorizar sobre isso, entendam, não é que eu não goste do casal Eren e Mikasa, eu gosto de plot twists. Pra mim, romance entre personagens 2D não faz o menor sentido. Eu gosto das histórias, eu gosto de assistir, eu gosto de falar com vocês sobre isso. Mas galera, vamos lá, brigar porque um personagem não ficou com outro, ou porque alguém acha que um personagem pode ficar com outro, não é só infantilidade, isso é falta de QI, é falta de raciocínio, falta de inteligência no geral. Tudo bem, você quer me atacar porque eu acharia legal a história ficar com ele. Eu realmente acharia. Ataca aí nos comentários. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.